com essa virada importantíssima, os 3 pontos importantíssimos, como eu falei no pré-jogo, não só pelos pontos na tabela, mas sim porque o momento, a turbulência de fora para dentro, poderia dar ao Clube do Remo, sabe, aquela margem para desgraça. E quase aconteceu, mas não aconteceu. O Gabriel já está aqui, Yuri já está aqui. Deixa o teu like, te inscreve no canal, te torna membro desse canal de garbo e elegância. Foi uma vitória daquelas que é para deixar o torcedor azulino feliz. Lembra quem estava aqui no pré-jogo? A gente falou, eu falei assim, mano, não é jogo para jogar bem, é jogo para vencer. O Remo, aí tem um requinte de crueldade, que é o Remo sair atrás e o Remo vira o placar, a entrada do Regis muda o panorama do jogo, o Sávio jogando absurdamente, o Reinaldo também jogando muito, não só pelo gol, os canhotos do Clube do Remo, e o Remo consegue uma vitória fundamental, uma virada contra um time difícil, duro, e espanta fantasmas, como eu disse no texto da live, o fantasma de dentro do campo, o time do Operário, e esse fantasmas que vem meio que assombrando o Clube do Remo. Tudo normal em Belém, o maior da Amazônia venceu. Galera, vamos lá. O jogo foi um jogo difícil, um jogo duro. Um primeiro tempo que o Remo teve chances, o Remo criou. Falei de Naldo, tamo junto. O Remo criou chances. O Pedro. E aí tem um negócio, tá? O Pedro Rocha hoje talvez. Pô, mas o Pedro Rocha também foi fundamental no lance do segundo gol, né? Cara, mas assim, o destaque de todo. O Sávio já vinha jogando muito bem, comandando lá atrás e tal. O Cadu não entrou bem, mas eu quero dizer que tanto o Marcelinho quanto o Janderson foram no limite que eles podiam ir, tá, gente? Então, é isso. Acho que o Matheus Davó entrou bem. Acho que o Remo se recuperou. O modo requeijão parece que não faz parte desse time mesmo. É isso. É isso. Eu sei que tá todo mundo falando do Regis, do Messi Careca. Messi Careca mudou o jogo muito, muito, mas ele não consegue jogar o jogo todo. Então, é aquilo que eu falo. Ele consegue jogar um tempo, que ele jogue muito bem o tempo. E jogou. E jogou. E é isso. Cara, eu achei hoje o Cadu nervoso, mas depois ele deu uma leve melhorada e é menino e tal. Pedro Castro, por outro lado, não, foi mal, jogou mal. Acho que o Pavani jogou muito bem. Regis mudou o jogo, tá aí a questão do banco fazendo a diferença de novo. Davó pode dar rock, eu acho que o Davó entrou bem. E o Pedro Rocha, inteligentíssimo na virada, o Sávio maior do que o Roberto. Calma. Da vovó mostra esperança? Muita esperança. Eu acho que ele é muito inteligente, pareceu ser muito inteligente. Talvez não seja o goleador que a torcida queira, mas ele tem uma movimentação que eu acho que vai encaixar muito bem no time do Remo, entendeu? Então, e o jogo foi duro, cara. O jogo foi difícil, o jogo foi pegado, pesado, e o Remo conseguiu uma virada, sair atrás, sabe? E foi importante. Então, assim, muito bom. Acho que também demonstrou que esse grupo, independente do que esteja acontecendo, eu queria dar os parabéns ao Flávio, que foi o treinador, e ao Rafael, que é o analista de desempenho que estava lá, que foram muito importantes, conseguiram, parece que, blindar esse elenco. O Sávio jogou muita bola o jogo todo, mano. Jogo todo. O Sávio vinha jogando bem, o Reinaldo jogando bem, o Regis muda o jogo. Acho que na hora que ele bota o Dodô, que ele tem que tentar, o Pavani foi bem, mano. Desculpe quem não gosta do Pavani, eu tenho inveja do Pavani. O Pavani foi bem. Eu acho que o Cadu começou nervoso. A primeira vez que eu vi o Cadu nervoso, errando por nervosismo, mas depois eu acho que ele não foi mal, mano. Ele começa mal, mas ele não foi mal, ele não termina mal, sacou? É uma vitória importante que mostra um pouco do que esse grupo é feito no momento em que a turbulência tá ali. O Remo hoje,
Até semana passada, se tu dizer, não, o Remo está estável, está tranquilo. Hoje o Remo é um time, um clube em ebulição. E parece que transformaram esse time num time mais tranquilo. Acho muito importante isso, fundamental mesmo. Cara, sobre o Regis, mano, eu não me acho mais inteligente do que a galera que está trabalhando no dia a dia e mais. Se o Regis não está jogando desde o início, é porque o Regis não tem condições de jogar. Isso já era assim no Goiás. Entendeu? O que eu quero do Regis, eu não quero nada do Regis. O que eu espero do Regis é uma coisa: que toda vez que ele entre, ele faça o que ele fez hoje, a diferença. É isso. É só isso. Aí o Karim fala sobre os jogos fora. Cara, eu fui no Remo e falaram esse jogo contra o Atlético que eu tava achando que a galera lá tá bem confiante. O Atlético perdeu de novo hoje, em casa, ficou mais complicado mesmo. Era um duelo de Atlético. Não era duelo de Atlético, porque um é Atlético, né? Regis falou na clube que sentiu a coxa, tomara que ele tenha tempo suficiente para se recuperar. E ele jogou muito bem, tá vendo? Aquele drible de corpo que o Regis deu foi desconcertante. Pô, não vou lembrar. Mas assim, ele entrou bem. É isso que eu espero do Regis. E queria muito também, acho que seria muito importante o Dodô entrar, voltar a jogar bem, porque o Remo seria um dos pouquíssimos times que tem dois meias, né? Um destro e um canhoto. Mas hoje também demonstrou-se que o Remo precisa de mais velocidade, né, cara? De opções para velocidade, né? Acho que o Dodô entrou bem, perdeu aquele gol, mas fez boa movimentação, entrou bem. E aí, cara, tem que dar também méritos ao Flávio, quem estava lá, que ele foi para dentro, né? Ele foi para dentro. Eu falo, ou eu vou perder ou eu vou ganhar. Ou é quente ou é frio. Morno ou eu vou vomitar. E ele foi para dentro e ele ganhou o jogo, né? O Sávio também teve uma tranquilidade da frente do goleiro que muito atacante não tem, né? Eu acho que. E é isso, sabe? Uma semana que poderia ser daquelas tenebrosas, complicadas, difíceis, penosas, se torna uma semana até o jogo contra o Atlético de trabalho, empolgação, um pouco mais de tranquilidade. Inclusive, dá tranquilidade ao novo executivo de escolher o melhor nome possível, né? Aquele dashboard, aquela ferramenta que a gente está usando direto para ver projeções e tal, terça ou quarta-feira eu vou reutilizá-la, bacana, e você que for membro de Garba Elegância vai ter direito a ela, hein? O que é aquele lance do Marcelo Rangel? Porque, assim, ele não só defende com a perna, como ele chuta com a perna esquerda, porque ele quer tirar dali. Cara, ele tá tão consciente, tão seguro e tão confiante, porque qualquer coisa podia bater e entrar. Ele tira, a confiança é importante, né? Ele faz uma defesaça no primeiro tempo na bola perdida pelo Luan, que o cara puxa e chuta. Ele faz aquela defesa parecer fácil e aquela defesa é muito difícil, mano. É no chão, no canto. E ele vai, ele busca, ele tira. Goleiraço. A zaga do Remo super bem. Eu sei que teve gente aqui que falou mal do Klaus. Não entendo. O Sávio jogou muito. Acho que o Marcelinho, quando teve condições, foi bem. Ele é o titular do clube do Remo. Cadu entrou muito nervoso, muito agoniado. Depois foi melhorando, foi acalmando. Acho que o gol também acalmou. O meio de campo do Remo, o Luan perdeu algumas bolas, mas eu acho que o Luan, de novo, foi bem. Está suspenso, não joga lá. Não sei se o Caio volta. Se não entra o o Edson. Cara, eu vi gente falando do Pavani, acho que o Pavani fez um jogo de muito mais dedicação, transpiração, tático do que ele tecnicamente. O Pedro Castro foi abaixo, aí o Regis entrou, mudou o jogo. Acho que o Pedro Rocha foi abaixo. O Adailton é aquilo mesmo. E o Janderson se entregou, né? E quem entrou, entrou bem também, o que é muito importante. Faz tempo que esse time joga na retranca e se arruma em contra-ataque. E tem 20 pontos. Oxalá continue assim, Sérgio. Oxalá continue assim.
O torcedor remista tem que começar a entender algumas coisas, que Série B e que o clube do Remo não é o Real Madrid, que também ganhou uma Champions jogando lá atrás e saindo no contra-ataque. O remista tem que parar. Isso é soberba do remista. Não, eu tenho que dominar o jogo. Hoje o Remo dominou o jogo. Hoje o Remo, de novo, foi melhor do que o seu adversário. Nesse jogo ele conseguiu ganhar, no jogo passado ele não conseguiu. Entendeu? Então acho que se o Remo for nessa toada e assim achar que vai chegar até o acesso, que vá sim e faça bem. Entendeu? Tem que parar com essa história de... o jeito do Remo de jogar. O Remo, eu tenho 50 anos. Acompanho o Remo há 40 anos. O Remo não tem jeito de jogar. O Remo teve bons momentos de vários jeitos. Então, você que diz, não, o jeito do Remo de jogar, eu estou lhe dizendo, o Remo não tem jeito de jogar. O jeito de jogar do Remo é o jeito que dá certo. Está dando certo esse jeito de jogar. Se não der certo, muda. O torcedor do Remo tem que ser estudado pela NASA. Daltinho, eu estou muito contigo. Não todos também, alguns. Tem os caras também que gostam de ser o fodão, né? Não, porque, veja bem, eu não gosto muito desse jeito de jogar assim, porque... dane-se. Ninguém liga porque tu acha, mano. Ninguém liga porque eu acho. Ninguém liga porque ninguém acha. Os caras estão lá dentro tomando as decisões. É isso. Entendeu? Eu acho que o primeiro tempo do Remo é melhor do que o Operário. Sai no 0-0, mas é melhor. No segundo tempo, leva o gol. Aí estão falando das mudanças. Todo mundo fala isso. Obrigado, fico feliz. Obrigado, Cefé. E que bom que o Remo tem mudança para fazer para melhorar o jogo, né? Tem gente aí que tenta mudar e não consegue. Sabe, eu falei na live pré-jogo. A torcida do Remo, quando não tem nada de cagada, ela arranja uma cagada. Imagina tendo uma cagada, ela exacerba a cagada. E aí ela cria novas cagadas. Não vai sair todo mundo. Todo mundo vai embora do Remo, meu Deus. Por que, Senhor? Por que fazes isso comigo? Por quê? Porra, cara. Aí o Remo ganha. Não, mas o Remo joga muito retrancado. Cara, o Remo ganhou. O Remo tem 20 pontos. Não. Mas melhorou no segundo tempo. Que bom, porra. Não, mas veja bem. Isso não é legal. Caramba, o que tu queres, mano? O que tu queres, mano? Diz pra mim, o que tu queres? Ai, não, eu quero ganhar atropelando todo mundo. Tu não vai ganhar. O City não ganha, o Real Madrid não ganha, ninguém ganha. A Espanha não ganha, ninguém ganha, meu querido. Ah, mas eu quero. Vai querer, neném. Vai querer. Vai ficar querendo. Por causa dessa minha performance, eu mereço o Pix e o Super. Chegou o Pix. Cara, eu acho que o torcedor remista tem uma semana para ficar feliz, mano. Se quiser também, né? Tem uns que não querem ficar feliz nunca. Deve ter... eu vou falar. Deve ter uns que estão putos que o Remo virou o jogo. Não tem? Eu não estou falando de secador, não. Estou falando de... né? Tem uns com raiva, não tem? Eu ia ganhar um monte de like. Eu ia detonar todo mundo nas redes sociais. Como é que eu posso agora? Se fuder.